Oi, gurias, tudo bom? Então hoje a gente vai fazer esse olho dourado, ó. Só que eu fiz o delineado dele, olha, bem diferente. Nos outros vídeos eu fiz o delineado de cima e apliquei a mesma sombra da pálpebra móvel, eu apliquei embaixo. Só que hoje eu fiz o delineado duplo, tá? Então eu fiz um delineado em cima, um delineado embaixo e apliquei a mesma sombra dourada aqui no cantinho, tá? Mas no vídeo eu vou mostrar 3 formas de vocês conseguirem fazer essa maquiagem, tá? Uma forma é fazendo só o delineado até o canto externo, sem puxar o gatinho. Depois, se vocês quiserem, dá pra fazer só com o gatinho e depois dá pra fazer dessa outra forma, que ela é um pouquinho mais ousada, né? Mas eu acho legal, assim, mostrar formas diferentes que vocês podem fazer a mesma maquiagem, tá? Então, se vocês quiserem saber como faz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Então, eu já apliquei na minha pele a base da Mary Kay, a Bege 5, tá? Eu apliquei em todo o rosto e já apliquei aqui na pálpebra também. Então, agora eu vou vir com o blush da MAC. Ó, com esse aqui. Mas pode ser qualquer pó, se estiver em casa. E eu vou passar ele por cima dessa base que eu já apliquei. Agora eu vou vir com a Cinnabar, tá? Eu vou fazer a marcação do côncavo, mas hoje eu vou usar uma sombra diferente, porque eu tava usando as da Quem Disse Berenice nos últimos vídeos. E aí algumas gurias vieram me falar que não tinham aquela base, então vou fazer uma adaptação. Hoje eu vou usar a Cinnabar, ó. Essa aqui da Mary Kay, que ela é bem famosa. E aí eu vou usar ela. Com um pincelzinho de côncavo, eu vou usar esse aqui que é o da Mary Kay, ó. E aí eu vou marcar o côncavo com ela. Então, a gente vai marcar ele aqui no cantinho, quase no cantinho interno, até o canto externo. Então, assim, ó, vocês vêm bem aqui no onde tem o ossinho, aqui, ó. É aqui onde vocês vão marcar o côncavo. Bem entre o ossinho e a pálpebra móvel, ó. Bem aqui, ó. Vocês vão colocar a mão, vocês vão sentir, ó. Tem um ossinho. Então, a gente fez toda a marcação do côncavo, tá? Agora eu vou vir com aquele primer de sombras da Mary Kay. Ó, vou aplicar ele em toda a pálpebra móvel, tá? E eu vou usar essa sombra da Maybelline pra fazer a base pro pigmento dourado, tá? Eu vou usar essa aqui, ó, que é uma cor dourada. Eu gosto de aplicar ela com o dedo mesmo, tá? Ó, esse tom aqui. Se tu não tiver nenhuma sombra cremosa pra usar como base, tu pode pegar uma sombra dourada e aplicar ela com o pincel molhado, tá? Pra ela ficar um pouquinho mais forte. Então eu vou vir com o dedo mesmo e vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Se vocês aplicarem um pouquinho ali onde a gente fez o côncavo, não tem problema, tá? Depois é só vir novamente com o pincel e arrumar. Então agora a gente vai vir com o preto. O preto a gente vai passar aqui só, a gente vai passar aqui no cantinho, ó, pra já fazer o formato do olho, tá? O preto eu vou usar o da Quem Disse Berenice, o pretíssimo, tá? Ó, esse aqui, que é o que eu usei nos outros vídeos também, que eu acho que ele fica bem preto. Então, eu vou vir novamente com esponjinha. Eu vou aplicar ele com a parte menorzinha, ó, esponjinha.
Então agora a gente já fez o esfumado, né, o preto. Então agora a gente vai vir novamente com a Cinnabar e a gente vai tirar essa marcação aqui, ó. Então a gente vai pegar o mesmo pincelzinho de côncavo que a gente usou com a mesma Cinnabar, né, com a mesma sombra. E aí a gente vai aplicar aqui só pra tirar a marcação. Então eu vou aplicar o pigmento dourado, ó, vou usar esse aqui. O nome depois eu deixo direitinho lá no blog, tá? Eu vou usar esse aqui. E aí eu gosto de aplicar só com o que fica na tampinha, ó, que ele fica mais fácil pra não fazer muita sujeira, tá? Só que antes de aplicar esse pigmento, eu vou vir com um pó, de preferência um tom mais claro ou um pó translúcido. E aí eu venho e coloco bastante pó, que se cair o pigmento, ele não vai manchar a maquiagem, ó. Então eu coloco embaixo aqui. Ó, pronto. E aí agora a gente vai aplicar o pigmento, tá? Então eu vou pegar assim, ó, com o dedo mesmo e vou ir aplicando aos pouquinhos. Agora aqui onde a gente ficou com a marcação, ó, eu vou vir com a Cinnabar e vou aplicar ali só pra tirar aquela marcação. Então a gente vai, ó, só dar batidinhas assim, ó, pra tirar a marcação. E aí depois, se precisar, a gente vem e reforça com o preto, tá? Então agora a gente vai iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Eu vou vir com aquela sombra Marshmallow da Panvel, aquela que eu usei nos outros vídeos. Tá? Eu vou pegar um pincel bem fofinho assim, ó. Esse aqui não tem nem marca. Mas eu vou vir com esse pincel aqui bem fofinho e vou fazer a marcação aqui. Então, eu já fiz a marcação, tá? Agora, a mesma coisa, a gente ficou com a marcação aqui, da Cinnabar com a sombra clara. Então, a gente vai vir novamente e vai esfumar, tá? A maquiagem é sempre assim, a gente vai ter que esfumar várias vezes pra maquiagem ficar legal. Então, aí a gente já vem com a Cinnabar, a gente vai fazer o esfumado e aí a gente já vai acertar o olho, deixar esse olho aqui igualzinho a esse. Então, a gente já vai fazer a marcação com a Cinnabar novamente e vai vir um pouquinho com preto aqui no cantinho externo, tá? Então, assim, vocês repararam que essa maquiagem aqui, ela é bem diferente, né, gente? Ela tem esse delineado duplo e o dourado no meio, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês fazer ela mais ou menos assim em 3 etapas. Eu não vou mostrar bem direitinho, porque depois eu quero fazer um vídeo ensinando a fazer o delineado, tá? Porque daí, como ele é um pouquinho mais demorado, eu tenho que dividir em partes, senão o vídeo fica muito longo, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente já terminou o olho, toda a parte da sombra. Agora, a gente vai limpar aqui embaixo. Essa parte que a gente aplicou, eu vou vir com o pincelzinho aquele de leque, a gente vai tirar essa sombra que caiu. E a gente vai tirar todo esse pó que ficou embaixo. E agora a gente vai fazer, então, a primeira forma que dá pra fazer com esse olho, que seria a forma mais simples. Então, a gente vai vir com um lápis preto, eu vou usar o toque de natureza pra já fazer essa marcação embaixo, tá?
Então eu vou vir com esse aqui, que é aquele preto, toque de natureza normal, que é um dos melhores lápis pretos que tem. E eu já vou passar ele em toda a linha d'água e já vou dar uma borradinha aqui por fora. Agora eu vou vir com a Cinnabar, com outro pincelzinho, ó, esse aqui também é o da Mary Kay. Vou aplicar com esse aqui a Cinnabar. Aí eu vou aplicar a Cinnabar aqui em cima desse preto por fora e depois aqui nesse cantinho eu vou aplicar a sombra preta novamente. Ó, eu vou vir com o mesmo pincel e vou pegar a sombra preta e vou aplicar. E nessa parte, ó, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar o mesmo pincelzinho, se não tiver certo, vocês já podem acertar, ó. Puxem aqui de baixo e já façam uma marquinha para depois vocês fazerem o delineado. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar o delineador, tá? Vai aplicar ele desde aqui do canto interno até a pontinha aqui do canto externo, mas a gente não vai fazer o delineado de gatinho. Eu vou aplicar e depois eu vou mostrar pra vocês como dá pra fazer só com esse delineado, tá? Então eu vou aplicar esse delineador em gel, ó, da Elf. Esse aqui é o que eu apliquei nos outros vídeos, ó. E eu vou usar esse pincelzinho aqui da Macryla, mas esse aqui não tem muito. É um pincelzinho bem fininho. Então assim, ó, esse delineado aqui é o mais facilzinho de fazer, né? Que a gente vai desde o canto interno até o canto externo. Como a gente tá com o preto, se tu puxar um gatinho pequenininho aqui, não vai aparecer muito, porque ele vai ficar em cima do preto, tá? É legal dar esse finalzinho aqui só pra ficar mesmo um detalhe, pra não ficar assim, a maquiagem acabou ali e não tem final. Então, assim, dá pra fazer só esse delineado e aí aplicar bastante máscaras de cílios ou colocar só uns cílios postiços. Vai ficar legal também, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu fiz esse delineado, agora eu vou puxar esse delineado aqui de cima, ó. Que a maquiagem também, tu pode usar ela só com esse delineado de cima também, que vai ficar legal, tá? Então, agora eu vou só fazer o puxado aqui do gatinho, né? Só que esse aqui tá bem... ficou bem grande, assim, né? Ele é bem dramático mesmo. Então, eu vou puxar esse aqui de cima pra mostrar pra vocês como dá também pra deixar a maquiagem só ali, se não quiser passar esse dourado no meio, né? Então dá pra usar só assim a maquiagem. Então a gente fez o delineado de cima, tá? Vocês viram assim, ó, esse aqui eu fiz ele um pouquinho mais grosso embaixo, só pra ele emendar aqui, tá? Porque pra fazer pra esse olho aqui até não precisa, mas eu fiz só pra que vocês conseguissem visualizar, ó. Então a gente fez aquele delineado normal de gatinho, ó, e ele já fica bom também pra usar com esse olho, tá? E agora eu vou fazer esse delineado aqui embaixo e vou aplicar no meio dos dois o mesmo pigmento dourado, tá? E no meio eu vou aplicar a mesma sombra base e o mesmo pigmento, tá? Então agora eu vou fazer esse delineado de baixo.
Ó, então aqui o que eu fiz? Eu só fiz um puxado, um delineado reto, tá? E agora, pra selar esse delineador, eu vou vir com a sombra preta novamente aqui embaixo, tá? Só que primeiro eu vou fazer o douradinho e depois eu venho com o preto, tá? Então eu vou pegar aquela mesma base que a gente aplicou no molho. Eu vou usar um pincelzinho de corretivo, ó, vou usar esse aqui. Ele já tá até sujinho que eu usei no outro olho. E aí eu vou aplicar no meio desses dois delineados, tá? Se não tiver também o pincel, tu pode aplicar com a pontinha do cotonete também. Ó, então eu vou aplicar aqui. Não tem problema, tá? Se ele borrar um pouquinho, porque depois a gente só vem com o delineado e acerta ele novamente, tá? Então, por isso que o delineado não precisa estar muito perfeito logo aqui embaixo, tá? Porque depois a gente vai vir com o pigmento em cima. Ó, então a gente vai aplicar aqui a mesma sombra. E agora eu vou vir com um pincelzinho pequenininho. Vou usar esse aqui, ó, bem pequenininho, ó. E vou vir com o mesmo pigmento e vou aplicar ali onde a gente aplicou aquela sombra. Bem pouquinho, tá? Bem pouquinho pra não colocar produto demais, depois fica ruim de tirar. Aqui também, se tu quiser colocar aquele pó pra não cair na maquiagem, também dá pra colocar, tá? Então agora a gente vai vir e vai arrumar essa parte de baixo, tá? Então eu vou vir novamente com a sombra preta, com aquele mesmo pincelzinho, ó, que a gente aplicou embaixo, e a gente vai arrumar, porque sempre vai cair um pouco de pigmento embaixo. Então aí que a gente, por isso que quando a gente faz o delineado, ele não precisa ficar bem certinho, porque depois a gente vai ter que arrumar igual. Então eu vou vir com a sombra preta. Ó, das batidinhas, como eu falei no outro vídeo, pra não cair muito produto. E aí a gente vai arrumar aquele dourado, tá? Pegar novamente o pincelzinho e vou dar uma ajeitadinha, tá? Pra que eles fiquem iguais os dois lados, né? Então a gente vai ajustando eles aos poucos. Então é uma maquiagem que a gente precisa fazer quando a gente tem tempo. Que não é o que eu tenho, assim. Então, assim, a sombra a gente terminou, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar o corretivo, que eu sempre gosto de aplicar o corretivo depois que eu termino o olho, tá? Então, eu vou aplicar o corretivo com vocês, depois eu já vou colocar um pouquinho de máscaras de cílios e já vou aplicar os cílios postiços, tá? Então, o corretivo que eu vou usar é o da Tracta, aquele corretivo líquido. Eu vou aplicar ele um pouquinho, ó, que eu já não tenho nenhum pigmento, nenhuma sombra, nem nada. Gosto de aplicar ele com o dedo mesmo, tá? Então, eu já coloquei os cílios postiços, ó. Eu usei o All Naturale 2 da First Kiss. Ó. Depois eu deixo a lista dos produtos todos ali no blog, tá? Ó. Esse aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver. A cola eu uso a mesma, tá? Eu uso sempre a Duo, ó, essa aqui. Eu vou fazer um outro vídeo também ensinando a aplicar cílios postiços tudo direitinho, mas ele é bem fácil, assim, é só mesmo questão de prática, tá? Então eu já apliquei um pouquinho de rímel aqui embaixo, ó, nos cílios inferiores, tá?
E agora a maquiagem do olho ela já tá praticamente pronta. Eu só vou aplicar um pontinho de luz. Deixa eu pegar o pincelzinho. Esse aqui é o W907. É um pincelzinho de precisão. Esse aqui é da Macrylan, ó. Eu vou aplicar até aquela mesma sombrinha que a gente usou aqui pra fazer abaixo da sobrancelha. Eu vou aplicar ele aqui só pra fazer um pontinho de luz aqui, ó. Bem aqui no meio. Bem pouquinho mesmo. Só dar mais uma arrumadinha ali no delineador. Aí eu vou fazer o contorno. Eu vou usar aquele pó cappuccino da Panvel. Ele é um pó compacto, tá? Na verdade, mas eu gosto de usar ele pra fazer o contorno. Então eu vou aplicar ele com um pincelzinho da Mary Kay, ó. Vou aplicar ele pra fazer o contorno. E hoje, como blush, iluminador, eu vou aplicar o da minha paletinha da Naked. Eu ia aplicar o Love Joy da MAC, que é o que eu gosto, mas daí hoje eu vou usar esse aqui, ó. Esses dois tons aqui, ó, que é o da essa paletinha aqui, ó. Isso pode ser qualquer um. Então eu vou pegar um pincelzinho, deixa eu ver. Qual que eu vou usar? Vou usar esse aqui. Esse aqui é da Manuela, tá? Mas ele é bem velhinho. Eu vou usar esse aqui e aí eu vou aplicar esse tom aqui do bronzer da paleta, ele como blush. E aí eu vou aplicar o iluminador dele também. Eu gosto de aplicar um pouquinho no nariz, aqui em cima. E aí eu vou vir com um outro pincel. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Eu vou usar esse aqui. Não, vou usar esse. Vou usar esse aqui, ó. Esse aqui é de sombra, tá? Até da Revlon. Eu vou usar esse aqui pra aplicar o iluminador, tá? Mas pode ser um assim também. Ou pode ser um de blush. Ou um pincel assim também. Qualquer um, tá? Mas eu vou aplicar com esse menorzinho aqui. Daí eu vou vir com o iluminador daquela paleta e vou aplicar. Aplicar aqui. E aí vou fazer o Czinho. Vou aplicar um pouquinho aqui em cima, ó, no nariz. E um pouquinho aqui, ó, no vizinho da boca. E agora o batom que eu vou usar? Eu tava em dúvida, porque eu tava querendo usar um batom bem, assim, um rosa bem forte, mas eu acho que vai ficar demais, assim, com essa maquiagem. Então eu vou aplicar aquele batom líquido da... Esse aqui é aquele da Dylos Pro, da linha Dylos Pro, com efeito mate. Esses batons aqui são lindos, lindos. Tá? Então eu vou aplicar ele porque você passa, ele é molhadinho, ele é tipo um gloss. Só que aí depois de um tempo, ele seca na boca. E ele fica por um tempão, assim. Então é um batom que vale a pena, assim, comprar e ter. E tem vários tons bem bonitos, tem os rosas bem lindos. Esse aqui é a cor Sissone. Ele vai ficar um tonzinho nude, ó. Eu vou aplicar esse aqui. E a maquiagem tá pronta, gurias. Então, assim, como eu falo em todos os vídeos, tá? Tu vai fazendo adaptação que tu tem em casa, com as sombras que tu tem em casa. Hoje eu usei a Cinnabar justamente para que vocês consigam perceber que vocês podem usar qualquer outra sombra que vocês têm. Vocês não precisam ter exatamente a mesma sombra que eu. Vocês usam qualquer adaptação.
E aí, assim, a maquiagem ela é bem isso, a gente tem que ir testando as sombras pra ver se vai ficar bem ou se não vai ficar, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um curtir no vídeo, tá? De se inscrever no meu canal do YouTube e de me seguir nas redes sociais. Então eu vou deixar o endereço aqui embaixo do Facebook e do Instagram, tá? Espero muito que vocês tenham gostado então dessa maquiagem. Um beijo e até o próximo. Tchau!